paz com todos e santidade. Dos muitos ensinos que nós temos na palavra de Deus, 2 desses ensinos muito importantes são exatamente esses 2. A paz que nós precisamos ter com todos, claro, no que depender de nós, a própria palavra de Deus é clara, inclusive, nesse sentido, no que depender de nós. Paz com todos. E no que depender de nós, nós estaremos em paz com Deus, nesse sentido, quando fizermos tudo o que nos é possível para termos esta paz com todos. E santidade, santificação. Santificação é aquele processo em que o Espírito Santo trabalha em nós e vai nos aperfeiçoando para sermos mais e mais a cada dia iguais ou semelhantes a Cristo. Este processo de santificação nos leva à santidade. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, dentre os muitos ensinos bíblicos que nós temos na palavra de Deus, paz com todos e santidade são 2 itens muito importantes na nossa vida cristã. O desenvolvimento, inclusive, do ministério que cada um de nós tem, o ministério que Deus deu a cada servo seu. Se você é servo de Deus, se você já entregou sua vida a Jesus, não tenha dúvida, você tem um ministério dado por Deus a você. Se não sabe ainda qual é, ore, pergunte a Deus. Coloque-se mais diante dele e se disponibilize a fazer a obra de Deus. Quando você começar a fazer a obra de Deus, vai ficando claro na sua vida qual é o ministério de Deus para você. A Bíblia nos dá aí muitas sugestões de serviço na obra de Deus. Paz com todos e santidade. O verso principal para essa nossa meditação está em Hebreus 12, é o verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Mas nós não vamos ficar apenas neste verso 14, nós vamos ler e comentar um pouco sobre os versos 14 a 17. Os outros versos trazem o desdobramento deste verso 14. Paz com todos e santificação, ser santos, santidade diante de Deus. Então nós vamos ler versos 14 a 17 de Hebreus 12. Diz assim a palavra de Deus: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente,
quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Estes são os versos nos quais vamos meditar nesta noite e buscar lições para as nossas vidas. Conservar aquilo que praticamos e que está de acordo com a vontade de Deus e melhorar naquilo que precisamos melhorar. O verso 14, então, ele começa dizendo: esforcem-se. Temos uma lição de casa. Temos nossa parte a fazer. Deus não faz a nossa parte. Esforcem-se. Do grego, o sentido é realmente este: que corramos atrás, que procuremos, que nos apliquemos em ter paz com todos e sermos santos, buscarmos a santificação. Então, este esforcem-se é um esforcem-se no sentido de duas coisas: vivermos em paz com todos e sermos santos. Vamos conversar um pouco, então, primeiramente, sobre viver em paz com todos. E aí vem a pergunta: o que fazer para viver em paz com todos? A Bíblia responde: amar a todos. Se você amar a todos, você vai viver em paz com todos. No que depender de você, você vai viver em paz com todos. Ser manso. O manso vive em paz com todos. Ser humilde. Ser paciente. Ser tolerante, que, de uma certa forma, é um desdobramento do significado daquele que é paciente. São sinônimos, de uma certa forma. Ser gentil, cuidadoso no trato com as pessoas, bondoso, simpático, empático, se colocar no lugar da outra pessoa, sentir o que a outra pessoa sente. A Bíblia responde: como é que temos paz com todos? Desenvolvendo estas virtudes, estas características, esforçando-nos, correndo atrás destas coisas, nesta direção. E olha, sabemos que o Espírito Santo em nós trabalha neste sentido, mudando o nosso caráter para que isto seja realidade na nossa vida. Já falamos, nós temos a nossa parte, Deus não faz a nossa parte. O Espírito Santo de Deus trabalha em nós. Precisamos permitir, precisamos cooperar com Ele e fugir daquelas situações que nos fariam, de repente, entristecer o Espírito Santo de Deus, que trabalha em nós para que sejamos a cada dia mais iguais a Jesus. Este é o processo de santificação. Então a Bíblia responde como viver
em paz com todos. Esforcem-se para ser assim, é o que o verso 14 diz. Esforcem-se para viver em paz com todos, portanto, esforcem-se no sentido de amar, de ser manso, humilde, paciente, tolerante, gentil, cuidadoso no trato com as pessoas, simpático, bondoso, empático. O apóstolo Pedro, ele, em 1 Pedro 3, verso 11, é exatamente este o verso, para que vocês se identifiquem bem, eu estou aqui, olha, colocando e tirando. Agora eu vou deixar. 1 Pedro 3, verso 11. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, com persistência, sem desistir. Isto é, se esforçar. 1 Pedro 3, 11. Pedro aqui, ele está citando o que está no Salmo 34, verso 14. Exatamente a mesma coisa. Afaste-se do mal e faça o bem. Primeira parte. Olha, tem bastante a ver aí também com a questão da santificação, da santidade. E busque a paz com perseverança. Não desista. Os desafios, eles são muitos. Por que a Bíblia aberta aqui? Porque a palavra de Deus é o nosso manual, é o nosso guia de orientação de como nós devemos proceder no mundo, como devemos proceder nos nossos relacionamentos com as pessoas. A Bíblia nos instrui sobre estas coisas. Então, esforcem-se, traz exatamente esta ênfase. Existe um esforço da nossa parte e o Espírito Santo nos ajuda, porque nós somos fracos, irmãos. Nós somos falhos. É bom que nós não atrapalhemos, não prejudiquemos o trabalho do Espírito Santo de Deus em nós. O verso 15 de Hebreus 12, o que nós lemos? Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Esta primeira parte que está em azul, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. O que isto significa? O que tem a ver com o verso 14? Cuide que ninguém fique aquém da graça de Deus. Cuidar que ninguém se exclua da graça de Deus significa cuidar que ninguém fique aquém, não chegue até a graça de Deus. Cuidar para que ninguém deixe de tomar posse da graça de Deus, que ninguém viva abaixo do que Deus proporcionou para nós. E não viver em paz com todos é viver aquém da graça de Deus. É viver abaixo do que Deus proporcionou para nós em relação às outras pessoas, que é paz com todos. Como é importante entendermos isto. A primeira palavra e a primeira expressão, cuidem, também tem mais ou menos o mesmo significado do esforcem-se, do verso 14. Porque nós precisamos prestar atenção nisto, precisamos perceber
que é necessário cuidado para que a graça de Deus seja realmente presente nas nossas vidas da forma como Deus quer que seja, e não de uma forma aquém, abaixo do que Ele proporcionou para nós. Então é importante que nós entendamos este primeiro aspecto do verso 15. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. E na segunda parte nós temos aí que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Olha, se alguma raiz de amargura brotar, o que o autor bíblico diz, o que o escritor da palavra de Deus diz aí, esta carta para nosso aprendizado, para nossa admoestação. Se alguma raiz de amargura brotar, o que ela vai fazer? Causar perturbação. Causando perturbação, estaremos vivendo abaixo do que Deus proporcionou para nós. E mais, contamina muitos. O que é então esta raiz de amargura? É mágoa, é orgulho, é animosidade, é rivalidade, qualquer outro sentimento danoso ao próximo, qualquer sentimento que prejudique o próximo. E isto nos prejudica também, sabemos muito bem disso. Olha, este verso 15, como ele está ligado ao nosso verso principal aqui. Estas coisas que nós citamos, elas impedem a paz com todos, elas causam perturbação, elas contaminam muitos, fazem com que vivamos aquém da graça de Deus. Estas coisas dificultam a reconciliação nos casos de desavenças. E aí, nós, por falarmos em reconciliação, nós lembramos aí da lição de hoje de manhã, lição da EBD, a reconciliação aí de Esaú e Jacó. Vamos pensar um pouco. Para que haja reconciliação, o que é necessário? É necessário arrependimento e pedido de perdão por parte do ofensor, por parte daquele que agrediu, daquele que ofendeu, daquele que errou. Então, essa é a primeira coisa necessária para que haja reconciliação. E a segunda coisa necessária é necessário perdão por parte do ofendido, daquele que foi agredido, daquele que sofreu a injustiça, vamos assim dizer. Não há reconciliação. Termina não havendo paz com todos se aquele que ofendeu, se você foi o ofensor, se você não se arrepender e não tomar a atitude de pedir perdão. Não há paz com todos se você foi ofendido e você não for humilde no sentido de aceitar o perdão daquele que está se colocando diante de você arrependido, para que vocês reatem o relacionamento de vocês e fique tudo bem. Arrependimento de um lado e pedido de perdão,
perdoador do outro lado. Este verso 15 está nos alertando para o perdoador, para que ele seja perdoador. A amargura impede a pessoa de aceitar o arrependimento da outra, o pedido de perdão da outra. Viver em paz com todos envolve, então, ser humilde, tanto para pedir perdão, como também para perdoar, para aceitar o pedido de perdão. O que nós falamos até aqui? No verso 14, vamos voltar ao verso 14 para nos lembrarmos bem. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Esforcem-se nesses dois sentidos, para viver em paz com todos, o número 1 que nós falamos até agora. Mas agora vamos falar um pouquinho do número 2, para ser santo. Se esforce para ser santo. Nos esforcemos para sermos santos, para buscar a santificação. Este processo que nos leva à santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o que fazer para ser santo? A Bíblia responde. O verso 16, ele já começa também nos respondendo. Então, nós temos lá no verso 16: que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Que nós lemos aí, então, na primeira parte desse verso 16. O que fazer para sermos santos? Evitar uma vida profana e imoral. Que não haja nenhum imoral ou profano, é o que nós lemos no início do verso 16. O que fazer para ser santo? Evitar uma vida profana e imoral. O que isso significa? Pensemos no oposto. Significa ser puro, limpo de coração, pensar nas coisas do alto, como está lá em Colossenses 3, versos 1 e 2. Em Mateus 5, Jesus fala do limpo e puro de coração, felizes, bem-aventurados. Esforcem-se para ser assim. É o que o escritor aos Hebreus nos ensina, é o que ele nos diz. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Lembram-se do verso anterior, o verso 15 aí no início? Lembram-se do que isso significa? Que ninguém fique aquém da graça de Deus, que ninguém deixe de tomar posse da graça de Deus, que ninguém viva abaixo do que Deus proporcionou para nós. E não buscar santificação, não procurar santidade, é viver abaixo do que Deus proporcionou para nós também. Olha aí o verso 16, ligado ao 15 e ao 14. Essa primeira parte do verso 15 vale também para a santidade. Então vamos lá. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Vamos falar um pouquinho, então, vamos
pensar um pouquinho neste caso, o caso de Esaú. Esaú está muito claro no verso. Ele foi profano e imoral. Está claro, está muito claro no texto que nós lemos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. É o que nós lemos. Mas nós lemos aí no verso 17. A atitude de Esaú e o que ela significa. O verso 17 diz: como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Alguns entendem que Esaú se arrependeu aqui daquela sua decisão, enquanto que outros entendem que ele estava apenas pensando no prejuízo de ter perdido a bênção de filho mais velho e não necessariamente ele tenha se arrependido. Bem, vamos pensar no verso 17 aqui, lembrando da advertência que ela nos traz em relação aos erros cometidos, aos pecados cometidos, a uma vida, de repente, que não agrade a Deus. A advertência no verso 17 é para que tomemos cuidado com erros. Erros que não tenham conserto, que não tenham volta, que não possam ser reparados, erros que trazem consequências permanentes. Este foi o tipo de erro que Esaú cometeu. Não tinha como ele ter a bênção de filho mais velho de volta, porque ela já tinha sido dada a Jacó, seu irmão. Então, de nada adiantou ele buscar esta bênção com lágrimas. Esse é o significado do verso 17 e nos alerta para que tomemos cuidado com os nossos erros. Há erros irreparáveis. Às vezes podemos causar um dano irreparável na vida de alguém. Você pode pedir perdão e a pessoa, de repente, até te perdoar, mas o dano feito na vida dela é irreparável. Às vezes causamos danos a nós mesmos, irreparáveis. Vamos pensar num caso extremo, alguém que perca a cabeça e num atrito com outra pessoa tire a vida dela. Não tem como trazer a pessoa de volta. É um erro irreparável. Você vai, aquela pessoa que cometeu este erro, ela vai pagar por sua atitude em termos jurídicos, legais, de direito. Ela pode ter se arrependido, pode até estar em paz com Deus, mas a outra pessoa já foi, já partiu para a eternidade. O verso 17, em relação a esta decisão de Esaú, ele salienta bem esta parte. Mas nós estamos discutindo um pouquinho aqui este caso de Esaú, que no verso 16 diz de forma muito clara que foi profano e imoral. Mas o que acontece? Nós falamos que para que haja reconciliação, e aí eu lembrei da lição da EBD desta manhã, que tratou principalmente da reconciliação entre Esaú e Jacó. Jacó era aquele em quem Deus vinha trabalhando, porque ele, da sua descendência, viria o Messias, porque ele se colocou diante de Deus nesse sentido, no sentido de querer as bênçãos de Deus. Esaú desprezou.
Mas Deus também trabalhou na vida de Esaú. Esaú foi perdoador. O que nós falamos aqui sobre reconciliação? É importante que haja aquele que pede perdão e é importante também que haja aquele que perdoa, o perdoador. Esaú foi o perdoador. Qual a gravidade da atitude de Esaú? Durante um tempo alimentou ódio e sentimento de vingança, mas depois perdoou seu irmão e até mudou das terras que ocupava, deixando-as para Jacó. Nós lemos isto em Gênesis 36, versos 6 a 8. Está aí uma evidência de que Esaú realmente perdoou Jacó. Quantos de nós esquecemos disto e apenas criticamos, condenamos Esaú, inclusive por causa do que nós lemos em Hebreus, que diz que ele foi profano e imoral. Mas leiamos aí Gênesis 36, versos 6 a 8. Lá no capítulo 33 de Gênesis, nós lemos sobre a reconciliação, sobre o encontro dos dois, quando eles se abraçam e fazem as pazes. E aqui nós temos uma evidência disso. Eles conviveram ali na mesma região durante um tempo. Porém, vamos ler aí a partir do verso 6. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos os de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso, Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Qual que é a nossa conclusão aqui? Esaú agiu mal. Ele foi ofendido por Jacó, ele foi prejudicado por Jacó e ele se portou de forma má em relação a isto durante um tempo. Ele tinha suas mulheres, teve seus filhos. É provável que lá, naquela raiz de amargura alimentada, ele tenha falado várias vezes da sua mágoa, do seu rancor, inclusive, à sua família, contra seu irmão. E quando ele genuinamente se arrependeu, quando ele perdoou seu irmão, aquela raiz de amargura contaminou seus familiares, contaminou sua casa, contaminou sua descendência. Ele era o patriarca, ele tomava as decisões. Olha, vamos extrapolar aqui, é capaz que suas mulheres, seus filhos tenham falado, vamos usar aqui expressões bem populares nossas, para que isso fique bem claro. Você é um trouxa, se é que eles usavam palavras assim tão desrespeitosas naquele tempo, o problema era complicado, desrespeitar assim um patriarca, mas digamos que, pelo menos nas suas ações ou pensamentos, ou na forma indireta como eles poderiam colocar diante dele a situação. Mas, pai, ele te ofendeu. É justo isso, que a gente saia da terra e deixe ele, que usurpou o que era seu, ficar aqui. Pode ser que de forma respeitosa eles falassem isso, mas vai saber se no pensamento eles não estavam falando era assim. Meu pai é muito trouxa. Ou as esposas, meu marido é um molão, ele devia encarar Jacó, ele tem força para fazer isto. Olha aí, o contágio
da raiz de amargura lá de trás. Como ter paz com todos se contaminamos as pessoas com aquela mágoa guardada no coração? Arrependa-se disso. Você também precisa se arrepender daqueles sentimentos que fazem mal às pessoas, aqueles que convivem com você. Quando você se libertar desta mágoa, quantos terão sido contaminados? Porque hoje você guarda tristeza em virtude do que te fizeram, ao invés de perdoar. Colocar diante de Deus para que Ele trabalhe no seu coração e te liberte desse sentimento. Esaú, ele se arrependeu daquele sentimento. Ele perdoou seu irmão. Não haveria reconciliação se não houvesse também perdoador. Deus trabalhou na vida de Esaú. As consequências, enquanto a raiz de amargura brotou e cresceu, foram que os seus descendentes, os descendentes de Esaú, que é Edom, eles não concordaram. No seu coração, eles não concordaram com a sua atitude, com a sua decisão. E o que nós temos, inclusive, registrado na palavra de Deus. Durante um tempo, Esaú alimentou ódio, sentimento de vingança, mesmo que depois ele tenha perdoado seu irmão e mudado, como nós lemos aqui, das terras que ocupava para as regiões montanhosas de Seir, região inclusive estratégica, porque de lá Edom, o povo de Edom, que é Esaú, podia ver seus inimigos se aproximarem. Eles foram para um local estratégico, tornou-se um povo forte. Mas o que nós temos aí de claro na palavra de Deus? O povo de Edom, que é Esaú, foi inimigo de Israel. Sabe aquelas brigas de família? Os descendentes não se reconciliaram. Interessante aqui, importante, porque às vezes nós caímos no erro de sempre falar Esaú, Edom, mas a Bíblia cita os seus descendentes quando fala desta inimizade, porque eles se reconciliaram. Então não é Esaú e sim seus descendentes que são referidos em Obadias, naquela profecia do profeta Obadias, estudada com os irmãos aqui, dirigida pelo DEC, nos 2 domingos em que eu estava de férias. Aquele é o povo de Edom, aquele é o povo de Esaú, que sofreu as consequências da sua amargura lá atrás, mas que perdoou seu irmão. Esse é também o perigo de abrigar mágoa. Ela contamina outros. Como viver em paz desta forma? Como ir atrás da santidade, sentindo um coração magoado? Percebam que quando nós falamos de amor, de mansidão, de cuidado no trato com as pessoas, relacionados, essas características relacionadas a ter paz com todos, percebam que elas também têm a ver com a santificação, com a santidade. Ser santo é amar, amor de coração. É se afastar das coisas que desagradam a Deus, profanas, imorais e toda e qualquer situação e atitude e pensamento que desagradem a Deus. E o Espírito Santo de Deus nos ajuda nesse sentido, no sentido de desenvolvendo em nós a santificação, nos afastar do pecado. Nossa parte, nos esforçar para vivermos em paz com todos e para viver em santidade.
Assim, o que nós fazemos, então, em termos de conclusão? Nós devemos nos esforçar para ter paz com todos. Como? Através de uma vida transformada pelo amor, mansidão, paciência, humildade, etc, etc. E devemos também nos esforçar para sermos santos. Como? Evitando uma vida profana, imoral, uma vida de sentimentos negativos, uma vida que vai prejudicar a nós mesmos e as outras pessoas, às vezes cometendo erros, inclusive irreparáveis. Nós podemos nos arrepender, mas às vezes os erros que cometemos serão irreparáveis, eles vão trazer consequências. Vamos pensar numa mãe que esteja grávida e se envolva com drogas, prejudicando a criança, que pode vir a nascer com problemas. Erro irreparável. Estejamos dispostos a pedir perdão quando nós formos os ofensores e também a perdoar quando formos os ofendidos. Paz com todos e santidade tem bastante a ver com relacionamento. Tem bastante a ver com relacionamento reatado, reconciliação. Estas são duas formas de viver em paz com todos e em santidade diante de Deus. Perdoar e pedir perdão. Como nós respondemos ao ensino da palavra de Deus nas nossas vidas. Como nós respondemos à palavra de Deus. Estamos nos esforçando nesse sentido. Estamos fazendo a nossa parte para que o Espírito Santo de Deus tenha êxito na parte dele em nos transformar, em nos apresentar diante de Deus glorificados, em terminar a obra que ele começou nas nossas vidas. Que possamos meditar sobre isto, colocar nossas vidas diante de Deus, ser aperfeiçoados, porque aquilo que o Espírito Santo desenvolve em nós faz com que nós tenhamos paz com todos, faz com que nós sejamos agentes pacificadores também, perdoando e aceitando perdão. Aliás, perdoando e pedindo perdão. Examinemos nossa vida. Cuidemos para que o Espírito Santo de Deus não fique apagado, não seja entristecido no processo que ele quer desenvolver em nós, nos fazer a cada dia mais semelhantes a Jesus. Sabe como é que nós vamos saber se o Espírito Santo está tendo êxito? O que você sente em relação às pessoas? Desprezo? Você despreza aqueles que vêm a você precisando de ajuda? Você pensa no que é seu e de forma alguma tem disponibilidade em abrir um espaço para as pessoas? E no que diz respeito ao que falam de você, a forma como agem contra você, qual é a sua disposição? Lembremos de Esaú, não guardemos nenhuma amargura, porque só a raiz já contamina outras pessoas. E se demorarmos de nos arrepender, o mal já está inclusive feito. Outras pessoas terão sido contaminadas. Que Deus nos ajude, irmãos,
porque o tempo todo nós vivemos situações em que precisamos nos colocar diante de Deus para que Ele trabalhe nas nossas vidas, a fim de que tenhamos paz com todos e a fim de que restauremos a paz com aqueles que não têm paz conosco. Paz com todos e santificação. Amém.